Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render. Glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória e aleluia, 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 yeah, yeah. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, tu és exaltado, aleluia. Graça e paz, amados, estamos chegando aqui para o nosso momento com Deus, o estudo da palavra do Senhor, e nós vamos falar nesta noite sobre o livro do profeta Neemias. O momento que nós queremos passar para os irmãos a sequência deste estudo no livro do profeta Neemias é principalmente porque nós queremos levar até você o conhecimento da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, para que nós possamos aprender com o Senhor, com a sua palavra, o que nós entendemos aqui nesta mensagem deixada pelo profeta Neemias. A palavra do Senhor diz assim em Neemias, capítulo 1. Neemias, que era um judeu, servia de copeiro do rei da Pérsia,
jejua e ora ao saber que os judeus em Jerusalém estão sofrendo e que os muros em volta da cidade foram derrubados. O rei Artaxerxes então concede o pedido de Neemias para voltar e reconstruir os muros e os portões da cidade. Neemias então viaja a Jerusalém e lidera os judeus na reconstrução do muro da cidade, apesar de toda a oposição que era ali colocada diante dos judeus. Havia uma grande dificuldade. Primeiro, de que os judeus acreditassem que realmente o rei Artaxerxes permitiria a reconstrução do muro. Mas Neemias havia conquistado a amizade do rei, havia conquistado a simpatia com o rei. E então, ele orava a Deus, ele sempre buscava a Deus sobre a necessidade que ele via de ter que reconstruir os muros de Jerusalém. E o rei Artaxerxes, então, permite que ele vá a Jerusalém reconstruir os muros e reconstruir a cidade de Jerusalém. Vamos ver então Neemias, capítulo 1. Nós falamos sobre os primeiros versículos que tratam sobre a família do profeta. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desespero, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então, eu era copeiro do rei. Então, amados, Neemias, o profeta, estava sendo criado no meio do povo de Judá, no meio do povo de Jerusalém, que estavam ali escravizados, submetidos a um império que dominava naquela época, e eles, então, pensavam sempre em voltar para Jerusalém. Por isso, dia a dia, eles se preocupavam. O Império Persa havia dominado ali os reinos e havia, então, levado
alguns deles para trabalhar no palácio real. E Neemias era copeiro do rei. Segundo historiadores, como ele ficava constantemente à disposição da rainha e das mulheres do palácio, possivelmente Neemias tivesse se tornado eunuco. Ele foi então feito eunuco para servir ao rei. E sabemos também pela palavra que o temor de Neemias se manteve aceso no seu coração. A vontade de Neemias de ver o seu povo livre daquela opressão, livre das atrocidades que eles passavam em meio ao cativeiro. Mas ali era uma forma já um pouco mais leve que quando fora no período de Sofonias. Agora o povo de Israel estava recebendo de Deus uma palavra de oração do profeta Neemias, que se preocupara demasiadamente com o seu povo ao ouvir a história de que o povo havia sido levado cativo e que agora eles queriam poder estar em Jerusalém novamente. Eles ansiavam poder entrar na cidade de novo, poder reconstruir os muros que foram destruídos pelos assírios, pelos caldeus, pelos babilônicos. Agora o povo de Israel precisava então reconstruir os muros. E Neemias, podemos dizer assim, foi o profeta da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias servia ao rei. E como ele tinha intimidade e um relacionamento muito próximo com o rei gostava dos seus serviços, gostava de tudo aquilo que Neemias fazia, e então o rei ouviu o pedido do profeta e se dispôs a ir servir ao profeta, ou permitir que o profeta fosse então levado para servir ao povo de Israel, levando-os então a servir na construção dos muros da cidade de Jerusalém e reconstruir assim também o templo de Jerusalém. Neemias então foi aquele profeta chamado por Deus para esta finalidade. A finalidade que ele tinha agora era levar o povo a reconstruir os muros, a reedificar os muros de Jerusalém, e ele agora faria isso. Agora o profeta estava então disposto a servir o povo de Judá, servir o povo de Jerusalém na reconstrução dos muros da cidade. Deus estava agora abençoando o seu povo, levando para o seu povo a possibilidade de eles se tornarem moradores das suas casas novamente, que eles pudessem agora seguir o curso natural e cumprirem com o serviço real ali de construção dos templos, do templo e dos muros de Jerusalém. Agora então, Deus estava propondo ao povo de Israel uma nova chegada, uma nova restauração, uma nova configuração, vamos dizer assim, do reino de Israel, montando, organizando ali novamente o templo e os muros da cidade. Israel agora então se sentia na responsabilidade de construir o templo, de construir o muro. E nós agora vamos ver que o povo de Israel estava buscando uma forma de chegar até a cidade, de reconstruir ali os muros, de fazer com que Jerusalém voltasse a ser habitada. O povo de Israel queria a reconstrução. Eles queriam viver novamente em Jerusalém. Eles queriam então passar a habitar de novo numa cidade segura.
E nós vamos caminhar pelo livro do profeta Neemias e compreendermos o que ele estava propondo. Então, como dissemos aqui, Neemias era um judeu que servia de copeiro do rei da Pérsia. Ele estava jejuando, orando, clamando ao Senhor para que Deus desse a ele condição de chegar diante do rei e poder assim reedificar a cidade, reedificar os muros de Jerusalém. Para proteger os judeus que viviam em Jerusalém, Neemias então ordenou que as portas da cidade fossem abertas só nas horas mais quentes do dia e trancadas em todos os outros momentos. Também ele nomeou porteiros para vigiar os portões e as casas dos judeus. Ele examinou o registro genealógico de cada judeu em Jerusalém e negou o sacerdócio àqueles que não conseguiram provar por meio de registros genealógicos que eles eram da tribo de Levi. Esdras lê em voz alta e interpreta a lei de Moisés para os judeus. O povo chora quando ouve a leitura em voz alta das Escrituras. Eles jejuam, confessam seus pecados perante o Senhor. Alguns judeus contam a história dos israelitas e algumas bênçãos recebidas de Deus desde Abraão até seus dias. O povo então faz o convênio de casar-se somente dentro da casa de Israel, honrar o dia do Senhor, pagar o dízimo, guardar os mandamentos do Senhor. Lembremos, amados, pelos estudos que fizemos anteriormente, que o povo de Israel havia se distanciado do Senhor. O povo de Israel havia chegado a uma situação que eles estavam desagradando totalmente ao Senhor. Então nós estamos dando aqui uma pincelada no resumo do que é o livro do profeta Neemias. E nós vamos entrar em cada um desses capítulos. Nos capítulos 11 a 12, nós já vamos encontrar os muros de Jerusalém concluídos e dedicados ao Senhor, e o povo dando graças a Deus. E já no capítulo 13, Neemias sai de Jerusalém por vários anos. E durante a sua ausência, os judeus começam a quebrar os seus convênios. Ou seja, não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo de Israel começa agora então a voltar-se para os antigos deuses que eles haviam profanado o nome do Senhor, que haviam deixado de servir ao Senhor, e motivo pelo qual eles foram cativos na Babilônia por muito tempo, 70 anos. Também, pelo mesmo motivo, eles foram escravizados pelos assírios por cerca de aproximadamente 135 anos, quase o dobro do exílio na Babilônia. Tudo isso, queridos, nós vamos estudar dentro do livro de Neemias. Nós vamos ver que logo após Neemias saindo, o povo de Israel se corrompe e começa a negligenciar as leis. Neemias então volta e ajuda o povo novamente, colocando-os no caminho do Senhor, ensinando-os a guardar os convênios, limpando o templo, restituindo a observância das leis do Senhor e ensinando ao povo sobre o casamento em julgo desigual. Ou seja, não podia se casar com pessoas de outra tribo. Então a história de Neemias, ela está registrada no livro que traz o seu nome. Esse livro, que é parte do Antigo Testamento, do compêndio literário dos livros do Antigo Testamento, que são 39 livros, e esse livro é a única fonte de referência que pode nos ajudar a saber quem foi Neemias. Porém, ele nos fornece detalhes importantes para que possamos compreender a atuação deste homem, levantado por Deus para executar um trabalho tão importante no período pós-cativeiro babilônico. Neemias, então, como dissemos, era filho de Ecalias,
fazia parte da geração de descendentes daqueles que foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor, quando o Império Babilônico possuiu o povo de Israel. Após a queda do Império Babilônico, que nós vemos lá por aquela estátua que Daniel colocou, que o reino seria dividido entre os medos e os persas, Neemias então aparece na narrativa bíblica com mais notoriedade. Porque após o exílio da Babilônia, o Império Medo-Persa, eles dominaram praticamente o mundo. Eles dominaram então ali e tomaram o povo de Jerusalém para servir ao Império Persa. E Neemias foi fazer parte dos eunucos do rei Artaxerxes. O nome Neemias significa o Senhor consolou. O fato de o texto bíblico não fazer nenhuma menção sobre esposa ou filhos de Neemias sugere então a muitos intérpretes pelo fato dele ter se tornado eunuco. Mas quero lembrar a vocês que não há nada conclusivo sobre isto. São conjecturas, são ponderações que todos os estudiosos fazem devido ao fato de ele estar convivendo diretamente com a rainha e com as concubinas do rei. Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante, de grande responsabilidade. Ele era copeiro do rei persa Artaxerxes. Isto no ano 465 até o ano 424 antes de Cristo. Ou seja, aproximadamente 41 anos. Isso fazia dele um membro da corte real, que possuía grande influência e prestígio, devido à sua proximidade com o rei e a confiança que ele desfrutava, já que seu trabalho não envolvia diretamente nada que pudesse comprometer o seu relacionamento, pois o seu principal ofício era escolher o vinho do rei, mas ele tinha também que evitar que esse vinho fosse adulterado, que fosse dissolvido ou misturado em qualquer outra substância que pudesse levar a prejudicar a vida do rei Artaxerxes. O que encontramos então, queridos, é que no 20º ano do reinado de Artaxerxes, entre novembro e dezembro do ano 446 a.C., Neemias recebe notícias sobre a situação caótica em que vivia o povo e a cidade de Jerusalém, que estava destruída, e a miséria do seu povo remanescente que ali estava. O povo de Israel passava por preocupações infindas, pois eles sabiam que a qualquer momento poderia vir outro imperador maligno, ímpio, e assolar a cidade novamente, tomar os seus despojos e trazer obstáculos para o povo de Jerusalém. Neemias então fica sabendo dessa notícia e ele começa a interceder a Deus pelos remanescentes de Jerusalém. Neemias sabia, claro, ele pertencia a que nós colocamos aqui como escola de profetas, e ele fazia as suas adorações dia a dia com o povo de Israel. Então ele sabia que Deus havia prometido, através de Sofonias, que os remanescentes de Israel seriam abençoados. Assim sendo, Neemias começa a orar ao Senhor. E o que nós encontramos no primeiro capítulo de Neemias já é um trabalho de intercessão, de oração, de rendição total a Deus, colocando diante do Senhor as necessidades do povo de Jerusalém, e a principal necessidade era reconstruir os muros de Jerusalém. Bem, amados, o nosso estudo será pautado nestas questões. E nós vamos tratar pausadamente, como temos falado, para que todos possamos participar igualmente e compreender o conteúdo
deste grande livro profético, o livro de Neemias. Então, nós vamos ficar por aqui com o nosso estudo hoje, porque nós temos cerca de 30 minutos para trazer até você o que há de melhor daquilo que nós podemos passar na palavra do Senhor. Estamos estudando o profeta Neemias. Nós vamos entrar brevemente no livro, versículo por versículo, capítulo por capítulo, e então nós vamos estar servindo aos irmãos aí com o estudo da palavra de Deus. Deus abençoe você e te dê uma grande noite de paz, tranquilidade, um sono reparador, onde o Espírito do Senhor possa estar do seu lado, te amparando, sustentando e te dando grandes bênçãos, grande vitória.